Manter uma mansão no Brasil exige muito mais do que sucesso. Exige uma gestão de patrimônio implacável. Das coberturas luxuosas do Leblon aos condomínios de Alphaville. Nomes como Vera Fischer e Maite Proença descobriram que o custo de um ativo de luxo pode exigir decisões difíceis e uma profunda reestruturação financeira. Você vai conhecer agora 15 famosos que trocaram as suas mansões pela liberdade de uma vida simples. E o último caso revela como o desapego pode ser o seu maior investimento. Começando com Solange Couto. Durante décadas, ela foi um dos rostos mais queridos da televisão brasileira. Para quem acompanhava suas novelas, especialmente o sucesso como Dona Jura em O Clone, ela representava força, carisma e estabilidade. Tu não tem vergonha mesmo, hein? É brinquedo, não. Era uma carreira sólida, com contratos, publicidade e uma rotina que transmitia segurança. Algo que muitas pessoas sonham em conquistar ao longo da vida. E essa estabilidade também se refletia no seu estilo de vida. Solange Couto vivia em um apartamento no Rio de Janeiro, bem estruturado, reformado e alinhado com um padrão confortável. Um imóvel que representava não apenas conquistas profissionais, mas também um planejamento de vida construído ao longo dos anos. Tudo parecia sob controle, até que o cenário mudou. Com a pandemia, projetos foram interrompidos, contratos pausados e a renda deixou de ser constante. E foi nesse momento que algo muito importante ficou evidente. Manter um padrão elevado exige mais do que sucesso. Exige planejamento financeiro contínuo, reserva estratégica e controle de custos. As despesas fixas continuaram: aluguel, condomínio, manutenção. O custo daquele padrão de vida começou a pressionar o orçamento. Mesmo com uma trajetória consolidada, a ausência de fluxo de renda impactou diretamente a sustentabilidade financeira daquela estrutura. E então veio a decisão mais difícil. Sem conseguir manter o imóvel, Solange precisou abrir mão do apartamento. Um momento que representa algo que muitas pessoas enfrentam em silêncio. A necessidade de adaptar o padrão de vida diante de uma nova realidade. Com o apoio de amigos, a sua família foi para Pernambuco, enquanto ela permaneceu no Rio, reorganizando a sua vida. Foi nesse período que surgiu uma alternativa importante: o retiro dos artistas. Por conta da pandemia, me vi numa situação complicada. E o retiro me recebeu de braços abertos e cá estou. Ali ela passou a viver em uma casa simples, funcional, sem excessos, mas com algo essencial: segurança, acolhimento e dignidade. Por cerca de 2 anos, Solange viveu essa fase ao lado da mãe, mostrando que recomeçar também faz parte da trajetória de quem já viveu o auge. A sua história traz uma reflexão importante. Mais do que conquistar, é preciso saber administrar. Porque no final, o verdadeiro valor não está no tamanho do imóvel, mas na capacidade de se adaptar e seguir em frente com equilíbrio. E o número 14, o Carlinhos Mendigo. No auge do sucesso no Pânico na TV, Carlinhos vivia o que muitos chamam de realização financeira. Após uma infância difícil, ele conquistou visibilidade, contratos e um padrão de vida elevado, incluindo uma cobertura de alto padrão no Real Parque, uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. Um imóvel amplo, com vista privilegiada e que representava a sua virada de vida. Mas manter um patrimônio desse nível exige mais do que conquista. Exige gestão financeira consistente. Uma cobertura avaliada em 3 milhões. Ele falou sobre esse assunto hoje com a gente. Com o tempo, compromissos financeiros e questões judiciais começaram a impactar sua estrutura. O custo de manutenção e a falta de liquidez tornaram o imóvel insustentável. A cobertura, avaliada em milhões, acabou sendo levada a leilão por um valor bem abaixo do mercado. A mãe do meu filho, ela entrou falando que eu não queria pagar pensão, que já estava em 780 mil. O que a justiça fez? Antes de levantar tudo, sei lá, que eu não sei como é que funciona, penhorou meu apartamento.
Sem aquele ativo imobiliário, a realidade mudou completamente. Carlinhos passou a depender de apoio de amigos, vivendo em diferentes locais temporários. Uma história que revela algo importante. Conquistar é só o começo. Manter exige planejamento, controle e decisões estratégicas ao longo do tempo. Imagine conquistar hoje o prêmio máximo do Big Brother Brasil. Estamos falando de uma fortuna que, no BBB 26, já ultrapassa os 5,4 milhões de reais. Um valor até capaz de mudar o destino de gerações. Foi exatamente esse o tamanho do sonho que a babá Cida Santos alcançou ao se tornar a primeira mulher campeã do reality, colocando as mãos em uma bolada que representava o topo do sucesso financeiro no país. Ela realizou um dos maiores sonhos de quem conquista a independência financeira. Investiu em um imóvel de alto padrão, uma casa ampla, com piscina e estrutura completa, representando não apenas sucesso, mas também uma nova fase de vida, com mais qualidade e tranquilidade. Mas como muitos especialistas em educação financeira alertam, decisões envolvendo patrimônio exigem atenção constante. Em um gesto de confiança, Cida assumiu o papel de fiadora em um compromisso financeiro de alguém próximo. Quando as obrigações não foram cumpridas, a responsabilidade caiu sobre ela. E foi nesse momento que um ponto crucial ficou evidente. Proteger o patrimônio é tão importante quanto conquistá-lo. Para reorganizar a sua vida financeira e quitar os compromissos legais, ela precisou abrir mão do imóvel, aquele que simbolizava a sua maior conquista. E eu perdi minha casa, foi a leilão e eu já não tinha mais o dinheiro para pagar. Hoje, vivendo de forma simples em Itaguaí, a Cida segue uma nova fase, baseada em equilíbrio e controle financeiro. Hoje eu me escondo aqui. Essa aqui é a sua casa? Isso. Na verdade, eu moro na kitnet, né, Geraldo? A sua história deixa uma reflexão valiosa. Generosidade é importante, mas precisa caminhar junto com planejamento, proteção patrimonial e decisões bem estruturadas, para que conquistas importantes sejam preservadas ao longo dos anos. E se esse tipo de história te faz refletir, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E a próxima história mostra como o sucesso pode mudar tudo, da noite para o dia. Vamos para o número 12, o Manuel Gomes. Antes da fama, ele era vigilante no Maranhão. Ele levava uma vida simples. Tudo mudou em 2019, quando a música Caneta Azul viralizou e transformou o cantor em um fenômeno nacional praticamente da noite para o dia. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Ele saiu de vigilante no interior do Maranhão a fenômeno nacional. E com o sucesso vieram também as conquistas. Imóveis de alto padrão, carros de luxo e uma realidade que representava o sonho de muitos brasileiros. Estabilidade, conforto e reconhecimento. Mas nos bastidores a estrutura financeira exigia algo essencial: gestão. Com o tempo, surgiram desafios envolvendo contratos e a administração de recursos. Segundo relatos, houve perdas financeiras significativas, impactando diretamente o seu patrimônio e reduzindo aquilo que havia sido construído rapidamente. E foi aí que veio a mudança. Sem a mesma base financeira de antes, Manuel Gomes precisou se afastar daquele padrão elevado e reorganizar a sua vida. Hoje, vive de forma mais simples, em um espaço temporário em São Paulo, com apoio profissional para retomar o controle financeiro. Uma história que emociona e também ensina, porque mostra que o sucesso pode chegar rápido, mas exige planejamento, proteção patrimonial e decisões conscientes ao longo do caminho. Alexandre Frota. Nos anos 90 e 2000, ele era o rosto da intensidade na TV brasileira.
galã de novelas e estrela do primeiro grande reality do país. Alexandre Frota acumulou contratos vultuosos e um padrão de vida que muitos apenas sonhavam. Isso não vai ficar assim, Chico. Marisol vai me pagar. Vai me pagar. No auge, ele planejou um verdadeiro refúgio de cinema. Uma mansão espetacular em um condomínio de luxo em São Paulo, com arquitetura arrojada e jardins impecáveis. Era o símbolo máximo de quem tinha o mundo aos seus pés e o sucesso batendo à porta. Mas com o decorrer do tempo, a realidade começou a mudar. A redução de oportunidades na carreira e uma sequência de decisões financeiras exigiram ajustes. E foi nesse momento que algo fundamental ficou evidente. Manter um patrimônio elevado exige planejamento contínuo, controle de despesas e gestão estratégica ao longo dos anos. Com compromissos financeiros acumulados, a situação chegou ao ponto de precisar ser analisada judicialmente. E o resultado surpreendeu muita gente. Os recursos disponíveis já não acompanhavam o padrão de vida que havia sido construído. Foi então que veio uma nova fase. Hoje, longe do antigo cenário de luxo, Frota vive uma rotina mais controlada, focada em novos projetos e em uma reestruturação financeira mais consciente. A história dele traz uma reflexão importante. Não é apenas sobre conquistar, é sobre manter. Porque no final, o verdadeiro equilíbrio está na forma como administramos o que construímos ao longo da vida. E o número 10, o Rodolfo, da dupla ET e Rodolfo. Você se lembra dele? No final dos anos 90, ele era um dos rostos mais populares da televisão. Ao lado do ET, ele dominava as manhãs de domingo, com uma audiência impressionante, contratos importantes e um padrão de vida elevado, típico de alguém que alcançou o auge da fama. Era uma fase marcada por visibilidade, agenda cheia e fluxo de renda constante. Elementos que sustentavam um estilo de vida urbano, dinâmico e confortável, muito confortável. Só que, como acontece em muitas trajetórias, o cenário mudou. Com o fim da dupla e questões jurídicas envolvendo a carreira, a entrada de recursos deixou de ser previsível. E sem essa estabilidade, manter aquele padrão passou a exigir decisões importantes. Foi uma casa que eu gostei de trabalhar, o Gugu me recebeu muito bem lá, mas a minha saída de lá foi traumática. Foi nesse momento que o Rodolfo fez uma escolha que poucos imaginavam. Ele decidiu deixar a vida nos grandes centros e buscar um novo caminho. Hoje vive em Lima Duarte, em Minas Gerais, onde administra uma pousada em meio à natureza. Um estilo de vida mais simples, funcional e alinhado com uma nova visão de qualidade de vida. Uma trajetória que mostra que, às vezes, reduzir o padrão não é apenas uma necessidade. Pode ser também uma decisão consciente de buscar equilíbrio, tranquilidade e um novo significado para o que realmente importa. E se você quiser dar um apoio a mais ao Quem, participe do nosso clube do canal. Por apenas R$ 2,99 por mês, você ajuda a manter esse trabalho e ainda assiste sem anúncios. Mas se não puder, não tem problema não. Só de estar aqui com a gente já faz toda a diferença. Agora, o próximo nome envolve uma mansão milionária e uma despedida que emocionou o Brasil. Estamos falando de Mário Gomes. Nos anos 70 e 80, ele era um dos grandes nomes da televisão brasileira. Com sucessos marcantes como Guerra dos Sexos, ele viveu uma fase de prestígio, contratos importantes e um padrão de vida elevado, reflexo de uma carreira consolidada. Foi nesse período que construiu um verdadeiro símbolo de conquista, uma mansão na Juatinga, uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro. Um imóvel de alto padrão com vista privilegiada para o mar, avaliado em milhões. Mais do que uma propriedade, um patrimônio que representava toda uma trajetória de sucesso.
Mas fora das telas, a realidade começou a exigir novos ajustes. Com o passar dos anos, surgiram questões administrativas e compromissos financeiros que impactaram diretamente a estrutura daquele patrimônio. E no mercado imobiliário, quando não há liquidez ou planejamento contínuo, até grandes ativos podem se tornar difíceis de manter. A mansão acabou entrando em um processo judicial e levada a leilão por um valor muito abaixo do mercado, um momento que marcou o fim de um ciclo importante. Após décadas naquele endereço, Mário Gomes precisou se despedir de um lugar carregado de memórias. Hoje vive uma fase mais simples, com foco em recomeço e reorganização. Uma história que deixa uma reflexão muito importante. Mais do que conquistar grandes bens, é essencial proteger o patrimônio ao longo dos anos, porque o verdadeiro valor está na estabilidade que conseguimos manter. E o número 8, Henri Castelli. No auge de sua carreira, ele vivia o padrão de vida que muitos associam ao sucesso. Uma mansão ampla, com jardins extensos e espaço de sobra para conforto e privacidade. Um verdadeiro símbolo de conquista no mercado imobiliário de alto padrão. Só que nos bastidores algo chamou a atenção. O próprio ator revelou que utilizava apenas uma pequena parte de toda aquela estrutura. Quando eu percebi, a casa ficou gigante. E eu não fico, né? Eu comecei a fazer um cálculo, eu fico 15% do tempo na minha casa. Um imóvel grande, com alto custo de manutenção, mas pouco aproveitamento no dia a dia. E foi aí que surgiu uma decisão que reflete uma nova mentalidade financeira. Henri Castelli optou por algo que muitos especialistas chamam de luxo inteligente. Ele deixou a sua mansão para viver em uma casa menor. Passou a morar em um duplex sofisticado no Morumbi, em São Paulo. Um espaço menor, mas extremamente funcional, com tecnologia integrada, elevador interno e soluções modernas que otimizam cada metro quadrado. E o destaque vai para detalhes como o deck automatizado sobre a piscina e o projeto arquitetônico pensado para a praticidade e qualidade de vida. Uma escolha que mostra que reduzir não significa perder, mas sim alinhar o patrimônio ao estilo de vida mais eficiente. Porque, no fim, o verdadeiro valor não está no tamanho da casa, mas na forma como ela atende às necessidades da vida real. Com mais de 60 anos e uma carreira impecável, a atriz Sueli Franco é um dos rostos que o Brasil aprendeu a amar. Não quis roubar. Eu não quis roubar, não, Catarina. Eu só não queria deixar que aquela lambisgoia da Marcela levasse o seu dinheiro. De O Cravo e a Rosa, a grande família, ela construiu uma trajetória sólida, que por décadas se traduziu em um padrão de vida privilegiado na zona sul do Rio de Janeiro. Sueli Franco vivia com a segurança de quem nunca parou de produzir, habitando apartamentos amplos em uma das regiões de maior valorização imobiliária do país. Mas a realidade do mercado artístico pode ser traiçoeira. Com a transição dos contratos fixos para modelos por obra e a paralisação dos teatros, a renda que sustentava esse estilo de vida premium desapareceu. Foi então que a atriz enfrentou o maior desafio de sua jornada: o peso do custo fixo. Morando em um imóvel escolhido estrategicamente para preservar a sua saúde, ela se viu encurralada por condomínios caros e taxas de IPTU que transformaram o seu porto seguro em um fardo financeiro insustentável. Só que, como ela não está trabalhando, ela não está tendo condições de poder manter o condomínio, que é alto. A revelação foi um choque. A estrela, que nos fez rir por gerações, precisou abandonar o seu lar porque a manutenção daquela realidade consumia toda a sua reserva financeira. Com uma dignidade admirável, Sueli Franco empacotou as suas lembranças e optou por uma moradia funcional e contida, abrindo mão do luxo para proteger a sua paz de espírito. Hoje,
ela vive baseada no essencial, mostrando que, mesmo após décadas de consagração, o planejamento de gastos é a única garantia de um teto seguro. Mas eu quero dizer que eu não estou em estado de falência. As minhas economias ainda estão dando. Sueli Franco nos deixa uma lição poderosa. Em um mundo de incertezas, o verdadeiro luxo é ter a coragem de recomeçar com os pés no chão, priorizando a sobrevivência sobre o status. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like aqui. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. E agora vem uma das histórias mais impactantes dessa lista. A trajetória de Dedé Santana. Durante décadas, ele foi um dos pilares de um dos maiores fenômenos financeiros da televisão brasileira, os Trapalhões. No auge, ele não era apenas um humorista querido pelo público. Era parte de uma verdadeira máquina de faturamento, com recordes de bilheteria, contratos de exclusividade e um padrão de vida que parecia inabalável. O maior símbolo dessa fase foi a sua mansão gigantesca em Itajaí, um palácio à beira-mar, com 27 cômodos, construído para representar o auge de um patrimônio conquistado com talento e trabalho. Mas por trás dessa fachada imponente, existia uma conta que não parava de crescer. Com o passar do tempo, o custo de manutenção daquela estrutura se tornou uma armadilha silenciosa. O próprio Dedé reconheceu que a falta de um planejamento financeiro mais estratégico, somado à confiança excessiva em terceiros, comprometeu o equilíbrio das finanças. Enquanto as despesas fixas aumentavam, o imóvel que parecia um porto seguro começou a pesar como um passivo difícil de sustentar. E foi aí que a realidade mudou. Para proteger o que restava do seu patrimônio e reorganizar a própria vida, Dedé precisou abrir mão da grandiosidade de antes. A mansão ficou para trás. Ele deu lugar a uma residência muito mais simples, confortável e funcional em Cabeçudas. O contraste emociona, porque mostra que até quem viveu o topo precisa às vezes rever suas escolhas, reduzir custos e buscar estabilidade. No fim das contas, Dedé Santana deixa uma lição que vale para qualquer família. O talento pode abrir as portas da fortuna, mas somente a disciplina financeira é que mantém as portas de uma casa abertas. E o número 5, Maitê Proença. Nem todo luxo está no que se vê. Às vezes, ele está no que se decide abrir mão. Por mais de 30 anos, a atriz viveu em um dos endereços mais icônicos do Brasil, o edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace. O imóvel de alto padrão, com mais de 300 metros quadrados de frente para o mar, que representava não apenas conforto, mas um verdadeiro patrimônio construído ao longo de uma carreira sólida. Era o tipo de lugar que muitos sonham a vida inteira para alcançar. Mas por trás da vista deslumbrante, existia uma realidade que pouca gente imagina. Manter um ativo imobiliário desse nível exige planejamento financeiro constante, condomínio, impostos, manutenção. Os custos fixos de um imóvel de alto padrão podem se tornar cada vez mais relevantes dentro de uma estratégia de longo prazo. E foi exatamente isso que Maitê Proença percebeu. Com olhar estratégico e foco em liquidez financeira, ela tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Preferiu vender. Não por necessidade, não, mas por inteligência patrimonial. Ao abrir mão daquele endereço histórico, a atriz escolheu um estilo de vida mais leve, funcional e alinhado com a liberdade financeira. Sai de um imóvel de alto custo de manutenção. Entra em uma nova fase com mais mobilidade, controle e qualidade de vida. Uma escolha que traz uma reflexão poderosa, porque no fim, o verdadeiro luxo não está no tamanho do imóvel,
mas na tranquilidade de saber que as suas decisões estão sob controle. E às vezes, desapegar de um grande patrimônio pode ser o investimento mais inteligente de todos. E o número 4, a Guta Stresser. Durante anos, ela foi um dos rostos mais queridos da televisão. Como a inesquecível Bebel, em A Grande Família, ela viveu o auge de uma carreira sólida, com reconhecimento, estabilidade e um fluxo de renda constante. Cenário que levou à construção de um patrimônio importante. São 4, beijo na boca, roupa nova, datas especiais e restaurante chique e caro. Foi nesse momento que Guta investiu em um apartamento no Itanhangá, no Rio de Janeiro. Um ativo imobiliário planejado para oferecer segurança, conforto e independência ao longo dos anos. Mas a realidade mudou. Com o fim da série, a renda deixou de ser previsível. E, ao mesmo tempo, surgiram desafios pessoais que exigiram mais atenção e recursos. Sem um planejamento financeiro de contingência, os custos fixos, como financiamento, manutenção e despesas do imóvel, começaram a pesar de forma significativa. E então veio a decisão inevitável. O apartamento acabou sendo levado a leilão, marcando o fim de um ciclo importante em sua vida. Hoje, Guta Stresser vive uma fase de reconstrução, mais simples, mas também mais consciente. Uma nova etapa baseada em equilíbrio e adaptação. A sua história traz uma reflexão muito essencial. Não basta conquistar um patrimônio. É preciso proteger, planejar e ajustar para o longo dos anos. A verdade é que a estabilidade financeira não é sobre o auge, é sobre continuidade. E agora nós chegamos aos nomes mais surpreendentes dessa lista. E o que aconteceu com esse último nome mostra algo que pouca gente está preparada para enfrentar. Começando com a Vera Fischer. Existem nomes que se fundem à própria história do luxo no Brasil. E Vera Fischer é, sem dúvida, o maior deles. Durante décadas, a eterna Helena de Laços de Família viveu no topo da pirâmide social carioca, em um ativo imobiliário que exaltava prestígio. Uma cobertura duplex no coração do Leblon. Eram 240 metros quadrados de puro requinte, onde a joia da coroa era a piscina privativa com vista para o metro quadrado mais caro do país. Mas por trás do glamour das telas, a manutenção de um palácio suspenso exige um fôlego financeiro que desafia qualquer orçamento. Com taxas de condomínio e IPTU que se tornaram uma âncora pesada, Vera Fischer percebeu que o luxo de ontem já não servia mais para a liberdade de hoje. Com a visão estratégica de quem entende o valor da liquidez, a atriz tomou uma decisão definitiva. Colocou o duplex à venda por 6 milhões de reais. Ela trocou o agito ostensivo do Leblon pela serenidade discreta do Jardim Botânico. De uma estrutura monumental para um refúgio muito mais funcional e reservado. Não foi uma queda, foi uma escolha consciente de trocar o status pelo silêncio e pela eficiência patrimonial. Vera Fischer provou que, para continuar sendo uma estrela, é preciso deixar o peso do excesso para trás e abraçar a leveza de uma vida mais simples, porém muito mais inteligente. Cafu, o eterno capitão que uniu o Brasil, sempre foi um símbolo de liderança e dedicação à família. Ao longo de sua carreira brilhante, ele edificou um verdadeiro ativo de luxo em Alphaville, uma propriedade monumental de 3 mil metros quadrados, avaliada em 40 milhões de reais. Com 6 suítes e lazer completo, o imóvel era o centro de segurança de seus filhos e netos, o ápice do mercado imobiliário de alto padrão. No entanto, a vida de um campeão também exige momentos de reestruturação financeira.
Devido a desafios em investimentos e compromissos que tomaram proporções inesperadas, a mansão entrou em um processo de transição judicial. O imóvel acabou sendo arrematado em leilão por cerca de 20 milhões de reais, marcando o encerramento de um ciclo importante. Eu fiz investimento errado, sim. E se eu tivesse a mentalidade, a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito investimento desse tipo. Mas como um verdadeiro capitão, Cafu priorizou a estabilidade familiar sobre o status. Ele abriu mão da grandiosidade de Alphaville para focar no que é essencial: o bem-estar dos seus em uma nova realidade. Ele nos ensina que o prestígio de um ídolo permanece intacto quando se tem a coragem de reorganizar o patrimônio para proteger o futuro de quem se ama. Um exemplo de que o lar reside na força da união, não apenas em paredes largas. E a Ana Hickman, durante muitos anos, a sua mansão em Itu foi o cenário de um sucesso que parecia inabalável. Avaliada em cerca de 35 milhões de reais, essa estrutura monumental de 6.600 metros quadrados representava o auge de uma das maiores empresárias do país. Um verdadeiro ativo de luxo. Eu sou apaixonada pela minha casa. Esse lugar aqui é o meu lar, é meu paraíso, é meu refúgio. Mas nos bastidores, um desequilíbrio na gestão dos negócios colocou esse império em risco, culminando em decisões administrativas complexas e na autorização judicial para o leilão do imóvel. A mansão, que antes era o símbolo de uma era, passou a representar um ciclo que precisava ser encerrado. Diante de uma reestruturação financeira profunda, Ana Hickman tomou a decisão que surpreendeu a todos. Ela escolheu o desapego. Em vez de lutar por paredes que já não faziam mais sentido, ela focou em sua liberdade patrimonial. Hoje, ela vive uma fase de renovação completa. Trocou a imensidão de Itu por uma cobertura duplex sofisticada em São Paulo, retomando o controle total de sua história. Ana Hickman prova que, para uma grande empreendedora, o valor real não está no tamanho da casa, mas na capacidade de se reinventar e construir um novo lar onde a paz e a parceria são os verdadeiros alicerces. Uma lição final de que, às vezes, é preciso abrir mão de um palácio para conquistar o seu próprio reino. A verdade é que todas essas histórias mostram que o verdadeiro luxo não está no tamanho do patrimônio, mas na capacidade de administrar, proteger e adaptar a vida com um equilíbrio ao longo do tempo. Porque mais importante do que conquistar uma mansão é manter a estabilidade financeira quando tudo muda. E você, acredita que é mais difícil conquistar riqueza ou saber mantê-la ao longo da vida? Deixe o seu comentário aqui embaixo, diga também a cidade de onde você está assistindo. E não esquece de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre alguns atores que decidiram abrir mão do luxo para levarem uma vida simples. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer as casas simples de 15 atores da Globo. É um vídeo bastante emocionante que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.